Queridas irmãs e irmãos, que o amor do Divino Mestre Jesus envolva a todos nós. Vamos refletir sobre a humildade celeste, pelo Espírito Emmanuel, do livro Antologia Mediúnica do Natal, por Espíritos Diversos, capítulo 13, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel apresenta Jesus como ninguém mais humilde que ele, o divino governador da terra. Jesus podia ter nascido num palácio, mas preferiu uma manjedoura simples. Podia ter escolhido pessoas cultas para o seu ministério de paz e redenção, contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Podia dominar a governança política, mas ensinou que o homem deve entregar ao mundo o que é do mundo e a Deus o que é de Deus. Podia banir do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins lamentáveis, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Podia erguer-se ao só da plena vida eterna. No entanto, preferiu regressar ao mundo, estendendo de novo as mãos aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Em Cristo, fulge, quer dizer, brilha sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto, aberto às novas almas, para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Humildade, em sua totalidade, só o Cristo a tem na terra. Nós sabemos disso, não é? Mas já podemos ter um pouquinho de humildade, que já vai auxiliando a nossa mudança e aos poucos nós vamos nos transformando em pessoas melhores, moralmente falando. A humildade é a base para conquistarmos outras virtudes. Existe entre nós uma interpretação equivocada sobre a humildade. Nós confundimos humildade com covardia, com timidez, com baixa autoestima, em andar mal vestido. É aquela pessoa que curva-se diante dos outros, que tem que ser pobre, que não pode ter recursos. Sobre a humildade, Raul Teixeira, ele diz que a humildade é uma virtude proativa e também uma virtude ativa. A criatura humilde não é aquela que fica esperando cair do céu, quieta, parada, que não fala, que não reclama. A humildade é exatamente aquela que esclarece, que orienta, que diz sim, que diz não, sem faltar com a verdade, sem faltar com o amor. Ninguém consegue amar se não for humilde. A humildade tem a característica de servir, mas
não de se omitir. A humildade é uma atitude que se tem diante da vida. E Raul prossegue dizendo que várias vezes Jesus Cristo se manifestou assumindo posições. Eu sou o médico das almas. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus nos ensina a tomar conhecimento daquilo que somos e que podemos, sem nos iludirmos com qualidades que nós não temos. Jesus, no Sermão do Monte, ele começa dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 11, o orgulho e a humildade. O Espírito Lacordaire nos diz que sem a humildade vos adornas de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai que aquele que nos salva, recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Então, reconhecendo a nossa pequenez, nós vamos começar a dar os primeiros passos para buscar a humildade, nos propondo o autoconhecimento, com coragem e o mínimo de humildade, identificando as nossas limitações e as nossas potências. Vamos ver quem realmente somos. Aí sim, mudaremos para melhor. Então, nós precisamos observar em nós, fazer aquele mergulho interior tão falado. Agora, nós temos que ter cuidado com a falsa humildade. Devemos admitir que temos defeitos a corrigir, que necessitam ser trabalhados. Nós temos o amparo dos planos superiores. Eles se interessam por nossa jornada evolutiva. Mas para isso é necessário criar sintonia. Precisamos dessa sintonia. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24, intitulado Humildade, nos leva a refletir que a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, ele está afirmando que quem é humilde reconhece a sua pequenez diante do universo. Quem não reconhece isso, ele segue dizendo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, nós precisamos estar muito atentos. Como estamos nós na interpretação
da humildade. Mais adiante, Emmanuel prossegue. Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assumindo, deste modo, a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Então, nós não estamos sós. A espiritualidade está sempre conosco, nos colocando que nós precisamos desse conhecimento, desse mergulho interior, observar as nossas atitudes, como estamos nós diante desses desafios atuais que nós estamos passando. Como nós estamos? Nós precisamos, principalmente agora, nesses momentos tão delicados que estamos atravessando, criar essa sintonia com os benfeitores amigos. Mas para nós criarmos essa sintonia, nós precisamos criar através das nossas ações no bem. E nós podemos fazer muito onde nós estamos. Enquanto pequeninos que somos ainda, enquanto insignificantes diante desse todo universal. Mas a espiritualidade está sempre conosco, nos colocando para frente, nos impulsionando a fazer o bem. Não é? Então precisamos aproveitar esse momento para fazer essa análise interior e perguntarmos a nós mesmos, nesses grandes desafios atuais, com a pandemia, nós já paramos para pensar qual é a nossa responsabilidade enquanto indivíduos e a nossa responsabilidade coletiva? Nós estamos contribuindo ativamente diante das necessidades materiais, emocionais, espirituais que atinge a humanidade? Então, este momento que estamos vivendo nos leva a observar que nós não temos o controle em nossas mãos, que não podemos é, 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 envolver e mudar o que está acontecendo. Nós não temos esse poder. Não temos poderes que julgamos ter. Né? Nós julgávamos que tínhamos o poder de ir, de vir, de fazer, de acontecer, de viver a nossa vida como gostaríamos, através das nossas escolhas, mas agora nós sabemos da nossa fragilidade. Julgávamos ter poderes que nós não temos na realidade, porque só Deus é onipotente. Então, tudo que fazemos, só fazemos porque Deus permite. Deus atua em nós. Deus é que faz em nós. E nós achamos que nós estamos fazendo. Não é? Temos que observar nas entrelinhas, observar as minhas atitudes. Eu estou contribuindo com o que Deus espera de mim? Eu estou colocando no universo bons pensamentos, boas atitudes? Então vamos observar quando nós tivermos um pensamento
triste, deprimente, um pensamento que seja de negativismo, em relação ao que for, que nós possamos fazer essa sintonia e dizer: ô Pai, estou aqui, Senhor. Fazer de mim um instrumento para que eu possa contribuir através de um bom pensamento, através de uma boa atitude. Onde nós estamos, nós podemos ser instrumentos do Pai. Jesus, em João 5,30, nos ensinou o seguinte. Jesus disse: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Então, isso é um grande ensinamento do Mestre Jesus para todos nós. Outro momento, Jesus, na última ceia, ele lava os pés dos apóstolos, que é um símbolo de humildade. Ele lava o pé dos apóstolos. E no livro Boa Nova, no capítulo 25, A Última Ceia, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, ele relata que diante das discussões dos apóstolos sobre qual os companheiros poderia ser o maior de todos quando chegasse o reino. Então, nesse instante, Humberto de Campos relata no livro. Neste instante, os apóstolos observaram que ele, quer dizer, Jesus, se erguia. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamas mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Eu sou senhor e mestre. Vos lavo os pés. Deveis, igualmente, lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que fez sinceramente o menor de todos. Então, meus irmãos, diante desse grande ensinamento do Mestre Jesus, que nós possamos refletir como estamos nós diante da nossa conquista, dessa virtude que queremos tanto, mas que ainda somos tão pequeninos para conquistar, mas que ao mesmo tempo que somos pequeninos, nós podemos dar passos firmes sempre para frente na conquista desta virtude, que é a humildade. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe na busca da humildade. Grata pela atenção. Muita paz no coração de todos vocês.